Se eles cancelarem ou apreender o passaporte do Eduardo Bolsonaro, ou até prender o Eduardo Bolsonaro, poderá ser um dos piores erros que eles possam cometer contra eles mesmos, viu? Talvez isso poderá ser o estupinho para os Estados Unidos acelerar ainda mais as punições contra os funcionários públicos do Brasil. Olha o que o Eduardo Bolsonaro disse. Mas antes de eu ler essa matéria aqui do Eduardo, também vocês precisam saber qual foi a decisão que o ministro Alexandre de Moraes tomou contra a soberania norte-americana e contra cidadãos norte-americanos. E agora o Congresso ficou sabendo disso dos Estados Unidos e está investigando e não quer deixar isso passar barato, viu? Olha só. O deputado Eduardo Bolsonaro diz que todas as suas viagens aos Estados Unidos são aprovadas pela Câmara dos Deputados. Todas as minhas saídas do Brasil são aprovadas pela Câmara. Todo convite que chega para mim, eu envio para a Câmara. E o presidente autoriza, né, minha saída. Olha só, gente. Unidos, como se isso fosse algum crime, e eu já preliminarmente já falo, né, que todas as minhas saídas do Brasil, quando elas ocorrem, eu envio o convite que chegou para mim, eu envio para a Câmara dos Deputados e o presidente da Câmara autoriza a minha saída sem ônus para casa. Ou seja, não tem verba de gabinete meu, não tem diário da Câmara dos Deputados, e isso talvez enfureça demais a Gleisi Hoffmann, que ela utilizou dinheiro público para ir, por exemplo, para Portugal, para denunciar o golpe, que eles falam que foi golpe impeachment da Dilma em 2016. A gente sabe que quando o PT vence, eles falam que é democracia, quando eles perdem, eles falam que é golpe, independentemente do que tenha ocorrido ali. Mas isso daí, deixando até um pouquinho de lado, porque não é o principal a ser tratado, eu acredito que aqui o que está em jogo é muito mais a presidência da Comissão de Relações Exteriores. E eu explico por quê. Quando Lula assina algum acordo internacional, quando um presidente assina algum acordo internacional, para ele começar a valer para o Brasil, ele tem que seguir um trâmite, um rito. Esse rito é a aprovação dentro do Congresso, passa pela Câmara e passa pelo Senado. A primeira casa, né, o primeiro local dentro da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, que esse tratado internacional vai parar, é na mesa do presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. E ele tem aquilo que é chamado poder de agenda para montar a pauta. E vocês podem ter certeza, né, enquanto Deus quiser, e o PL já falou, o líder do meu partido, Deus Sócrates, já falou, que a primeira escolha do PL será a Comissão de Relações Exteriores, então não tem para onde correr, o PT pode fazer a pressão que quiser, que a presidência da Comissão de Relações Exteriores... Tá aí, viu, patriotas? Então, o negócio é o seguinte, a petezaiada tá desesperada, isso aí talvez pode ser um tiro no pé da petezaiada, né, dos funcionários públicos lá no Brasil. Por quê? Porque se eles fazerem isso, quando começarem a aplicarem as decisões e as retaliações dos Estados Unidos com esses funcionários públicos, poderá pegar até esses deputados aí, né, deputados, senadores do PT que estão aí por trás aí, né, pedindo, né, e fazendo essa perseguição contra Eduardo Bolsonaro, né? Se fosse só com Eduardo Bolsonaro, a gente tava falando, não, é uma coisa isolada, mas não é, né, gente? Eduardo Bolsonaro já tá entrando aí, né, mais um para um montante de milhares de pessoas que foram perseguidas e punidas pelo ministro Alexandre de Moraes, o Glander, né? O Glander, até quando, né? Vai ficar nesse Glander. Patriotas, a coisa complicou, mas complicou de vez para o ministro Alexandre de Moraes. Meu Deus do céu! Que livro que ele estava lendo? Quem motivou o ministro Alexandre de Moraes a fazer isso? Ou quem mentiu para Moraes? Falando que ele poderia fazer isso e nada iria acontecer contra ele e contra os funcionários que atenderam as decisões dele. O que eu vou revelar para vocês agora, patriotas, é bombástico, bombástico mesmo, explosivo. Moço, rapaz, o problema dos Estados Unidos e o Brasil, na verdade, não é por causa do ministro Alexandre de Moraes estar perseguindo cidadãos brasileiros, perseguindo deputados, senadores e empresários e até o ex-presidente. O problema disso tudo, que o ministro Alexandre de Moraes interferiu na soberania norte-americana. O que eu vou ler para vocês agora é bombástico. E perseguiu cidadãos norte-americanos no território norte-americano. Isso que é grave, gravíssimo, sem seguir os rituais, como manda os pactos que os Estados Unidos e o Brasil fez.
Será que alguém deve ter passado alguma ilusão por ministro Alexandre de Moraes que o Brasil talvez poderia ser uma China, a segunda maior potência mundial, ou uma Rússia, ou qualquer outro país aí que tem poder bélico econômico acima do Brasil? Gente, olha só, isso aqui está em inglês, eu vou traduzir em português para vocês entenderem. Que o Mário, ele que publicou isso no Twitter, tá? O povo norte-americano está sabendo disso tudo aqui. Agora a pergunta que não quer calar. Vocês acham que o povo norte-americano está contente com isso aqui? Não, né? Justiça! Moraes do Brasil determina a prisão de cidadão americano por postagem em rede social. Flávia Magalhães, brasileira naturalizada americana, teve sua prisão decretada pelo juiz Alexandre de Moraes por postar no X enquanto estava nos Estados Unidos. Aparentemente, o Supremo Tribunal Federal STF acredita que pode policiar a liberdade de expressão, além de suas fronteiras. Quando ela viajou para o Brasil em dezembro de 2023, as autoridades restringiram seu passaporte. Então, em fevereiro de 2024, Moraes emitiu um mandato de prisão preventiva alegando absurdamente que ela usou um passaporte falso. Apesar dos registros oficiais provarem o contrário, agora os legisladores dos Estados Unidos estão revendo o caso dela como perseguição política. O Congresso está até mesmo avançando com o No Censure of Shorts, ação para proibir Moraes de entrar nos Estados Unidos e cancelar o seu visto dele e dos funcionários públicos, né? Mais uma vez, Moraes desrespeita a soberania, o devido processo legal e os direitos básicos. Se criticar o Brasil em solo americano, agora é crime. O que vem depois? Fonte da revista Oeste. O que vem depois? Imagine se Moraes tivesse os poderes da China. Xi Jinping é fichinha perto do Moraes, né? Então o que dá pra gente perceber agora que eles entraram numa enrascada. Sem saída, gente. Numa enrascada sem saída contra os Estados Unidos. E os Estados Unidos não deixam passar barato, gente. Olha, só para vocês terem uma ideia. O tanto de punição que os Estados Unidos está dando aí para países que não entraram em guerra diretamente com os Estados Unidos. Que não fizeram nada contra os cidadãos norte-americanos. Mas os Estados Unidos aí, ó, declarou guerra. A Colômbia mesmo. Colômbia mesmo, o presidente Donald Trump mandou cancelar o visto do presidente ditador lá da Colômbia e dos funcionários dele, das pessoas próximas e dos familiares dele. Ainda taxou lá em 25%. Daí já dá para vocês entenderem. Agora, perseguir uma mulher que tem dupla nacionalidade, 2 passaportes, brasileiro e americano, e falar que o passaporte dela era falso para prender ela, dar voz de prisão em uma cidadã americana, gente. Moço. Aí daí já deu para vocês entenderem a gravidade. Agora, a pergunta que não quer calar. Vocês acham que o Congresso norte-americano vai deixar isso passar barato? Vocês acham que o Congresso norte-americano vai deixar passar barato? O judiciário, o comitê judiciário lá dos Estados Unidos convocou todas as big techs para levar todas as informações de países com ditadura, censura e totalitarismo que perseguiu cidadãos norte-americanos e tudo. Eles vão revelar tudinho lá. E nesse comitê eles falaram do ministro Alexandre de Moraes. Eles fizeram questão de falar do ministro Alexandre de Moraes. E aí, se não bastasse, Moraes agora dobrou a aposta. A Polícia Federal, ontem mesmo eu li uma matéria onde a Polícia Federal pede informações, né, para o Facebook e o X a respeito do Alan dos Santos. Gente, o Alan dos Santos não pertence mais ao Brasil. Ele está sob jurisdição americana. A jurisdição brasileira não tem poder sobre o Alan dos Santos mais. Ponto final. Não tem mais. Os Estados Unidos não vai enviar o Alan dos Santos para o Brasil. Ponto final. A Interpol já tirou o nome dele da lista. Mas aí eles pegam e dobram a aposta e pedem para o X e o Facebook dar informações do Alan. Agora a pergunta que não quer calar. E se o X e o Facebook não quiser dar essas informações, como o Rambo não deu? Moraes pediu para que o Rambo colocasse um representante no Brasil, eles não colocaram, deu um prazo de 24 horas, não colocaram, suspendeu a rede social. E o dono do Rambo disse, o CEO do Rambo disse, nós vamos se ver no tribunal. Norte-americano, hein? Norte-americano. Então, a situação tá pior do que a gente possa imaginar para eles. E essa semana vai ser uma semana pé quente, viu, gente?